Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, nesta tarde desta quinta-feira, 19 de março de 2020. Estamos vivendo tempos diferentes, tempos bastante complicados. Nesta tarde, estamos, eu e muitos, grande parte do povo brasileiro, vivendo em confinamento. Estamos vivendo nas nossas casas por conta desta epidemia, desse vírus que veio assolar o nosso povo e tem assolado tantos países, tantos povos por aí. Desde que começou lá na China, ele vem arrasando e vem matando. Mas nesta tarde é onde eu tenho lido bastante a palavra de Deus e tenho a certeza que Jesus estará conosco nessa batalha. Com Jesus, nós venceremos o inimigo. Com Jesus, nós vamos vencer essa guerra. Não vamos vencer a batalha, vamos vencer a guerra. Eu tenho visto muitas pessoas falarem, muitas pessoas estão aterrorizadas, pessoas nervosas, vão para os mercados, compram coisas em excesso, porque parece que o mundo vai acabar. Ainda não vai acabar, ainda não vai terminar. É o princípio das dores, mas muitas coisas ainda acontecerão. E muitas pessoas ainda que não conhecem a palavra, que não conhecem Jesus, eu digo que procurem a conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, que ela vai te informar que não é o fim. Ainda não é o fim. Eu tenho personagens na Bíblia que nos ensinam muitas coisas. Eu tenho um personagem onde eu vou ler aqui em Jó, capítulo 1, um homem que batalhou, que sofreu por muito tempo com uma enfermidade. Eu vou ler aqui o capítulo 1, versículo 3 versículos, 6, 7 e 8. Diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Jó era um homem reto perante a Deus, era um homem de oração, era um homem íntegro perante a palavra de Deus. A história de sofrimento de Jó é algo que nos faz pensar muito e nos ensina muitas coisas. Nos ensina que precisamos ter fé. Fé num Deus poderoso, um Deus que fez e criou os céus e a terra e tudo que há nela. Muitas pessoas ainda não creem nisso. Muitas pessoas debocham quando a gente vê muitas pessoas que fazem transmissão, muitas mensagens, e tem muitos que debocham da palavra de Deus. No carnaval passado, houve muitas coisas. A resposta está vindo aí. A resposta está aí. Muitos daqueles que estavam lá, muitos que debocham da palavra de Deus, hoje estão se dobrando o joelho para pedir que Deus os proteja. A palavra diz que todo joelho se dobrará, que toda boca confessará que só Jesus é o Deus.
é Deus. Eu acho que isso ainda é lá para o final. Lá quando estivermos na frente dele no dia do juízo. Mas ainda já começa a ser também para esses dias. Porque está todo mundo apavorado. Todo mundo ficando nervoso, porque não sabe o que vai acontecer. Mas a palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Tiago capítulo 5 diz assim: e nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Jó era em aspecto, era um homem rico. Ele era rico em caráter, íntegro e reto. Era um homem sem pecado. Mas ele foi acometido de uma enfermidade e a sua família, seus filhos, todos, os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, foram mortos. Mas Deus disse: toca nele, mas não toca na sua alma. Jó teve muito tempo, a Bíblia não diz quanto tempo ele teve enfermo. Uma chaga que ele tinha que raspar com um tijolo, uma telha, um caco de telha. Mas ele nunca desistiu de adorar o Senhor Jesus. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos maus. Mas veio os tempos maus para que venha o tempo bom, o tempo de graça, o tempo de glória do Senhor Jesus. Provavelmente a terra de Uz, onde Jó morava, onde ele ficava ao norte da Arábia Saudita. Mas Jó tinha muita preocupação com o altar dos seus filhos. Jó, quando os seus filhos faziam festa, eu chamava todos, aquele período de banquete que os filhos faziam, demorava uma semana, e ele, depois que tudo isso passava, ele chamava seus filhos e pedia e fazia, purificava aquele lugar e os filhos, porque ele disse, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado ao Deus. Essa era a prática de Jó. Paulo escreveu em Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:12, tanto sei estar humilde, como também ser honrado. Jó não permitia que seu dinheiro e suas posses tomassem o seu lugar. Jó era um homem íntegro, ele era um homem rico, um homem cheio de animais, enfim, camelos, esses bichos todos, esses animais todos que eles criavam, mas ele nunca deixou isso tudo tomar conta de Deus. O espaço que Deus tinha na vida dele era em primeiro lugar. Hoje nós estamos precisando muito que Deus tome esse espaço na Cruzada Universal, aonde sou membro, faço ministério. A partir das 11 horas da noite, nós todos estamos orando pela nossa nação brasileira. Por todos. Não é por mim, não é pela minha família, é por mim, pela minha família, por todos. Não é só por mim, pela minha família. Nós oramos por todos, pedimos por todos. É hora de nós dobrarmos o nosso joelho e orarmos. Clamarmos a Deus para que Ele termine com essa epidemia, que os dias vão ficar muito difíceis. Mas nós cremos em Deus. Sabemos que o único Deus que pode nos tirar é Jesus Cristo desse problema todo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele ia preso para a Itália. Ele ia num navio e uma tempestade bateu naquele navio, ou seja,
derrubou, virou um navio, desmanchou aquele navio, aonde tinha o apóstolo Paulo e mais 275 pessoas. O total era 276 pessoas. O apóstolo Paulo, todos se salvaram, todos. E eles ficaram numa ilha numa ilha de Malta. Aquela ilha, ali tinha pessoas que moravam ali. E eles, era frio, era uma noite muito fria, e eles estavam molhados, e eles fizeram um fogo. E Paulo pega um feixe de graveto e larga no fogo. Quando ele largou no fogo, uma víbora o agarrou da mão. Uma víbora venenosa. Todos ali, aqueles nativos que moravam naquele lugar, todos aqueles homens achavam que Paulo morreria com o veneno daquela víbora. Mas ele levou a mão no fogo e aquela víbora caiu, foi queimada naquela fogueira. O apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que habitava nele, que estava nele, não foi, era muito forte, que o veneno daquela víbora não o fez nada. Então eu aconselho a você a orar, buscar o Espírito Santo, porque se essa enfermidade vier, ela não vai ter poder sobre o poder que temos em nós, que é o Espírito Santo. Ele poderá vir, mas não vai nos fazer nada, porque nós temos o poder do Espírito Santo. Adquirimos isso em oração. Adquirimos isso dobrando o nosso joelho e orando e orando. Orai sem cessar. É o que diz Tessalonicenses 5,17. Nós precisamos orar. É tempo de orar. As pessoas estão tudo em casa, tudo parado, não pode trabalhar, não pode sair, não pode passear. As pessoas não podem ir na praia, quem tem lugar que tem praia, não pode passear na praça. É tempo de oração. Deus nos colocou confinado para que nós nos humilhamos perante a Ele para repreender essa enfermidade. Todas essas pessoas que debocham dos crentes, hoje estão vendo que o crente é de oração. Eles vão precisar muito desses crentes para que nós possamos dar força a essas pessoas que estão desesperadas. Eu estou tranquilo. Nós conhecemos a palavra. Sabemos que existe um Deus poderoso que pode curar e nos livrar de toda essa enfermidade. Todo esse vírus, esse laço do passarinheiro não vai chegar na nossa tenda. Não vai chegar na nossa casa. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu convoco você, a partir das 11 horas da noite, ir entrar para o seu quarto, ou no lugar onde você estiver, que queira dobrar seus joelhos e clamar ao Senhor Jesus. Clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. A oração de um justo tem muito do poder. Satanás não tem poder sobre a unção do Espírito Santo. Ele não tem poder. Toda obra maligna está repreendida em nome de Jesus. Porque assim Ele nos deu poderes para pisar em serpente e escorpiões. Não tenha medo. Não tenha medo desse vírus. Tenha fé. Tenha fé em Jesus Cristo. É Ele que deu a vida dele por nós, pela humanidade em geral. Ele não tem cor, ele não tem nacionalidade, ele não tem placa da igreja. Ele é o Jesus, o Pai de todos. Ele criou os céus e a terra. Porque lá em Gênesis diz, no início da criação, a palavra diz, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus estava ali. Pai, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. A Trindade, os três. Então eu quero dizer para você,
Para você que está me assistindo, você que vai me assistir, você que vai ver, uns não vão ligar, não vão dar bola, mas não importa. O importa é que eu preciso falar de Deus. Eu preciso falar do poder que o Espírito Santo tem sobre toda enfermidade. E se você crê, e se você tem fé, nada vai te atingir. O laço do passarinheiro não vai atingir a tua tenda, não vai atingir a tua casa, não vai atingir a tua família. Mas tem que orar, tem que crer, tem que orar e orar sem cessar. Amém? Deus abençoe a todos. Estamos orando por você. Amém?